Boa noite, senhores vereadores, secretário municipal de Administração e Finanças, contador Gerson e o público presente. Estamos aqui hoje para realizar essa audiência pública, em conformidade com o artigo 9º, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, com o objetivo de tratar da avaliação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2024. Passo a palavra ao presidente da Comissão de Finanças, vereador Wellington, para dar seguimento ao trabalho dessa audiência. Boa noite a todos os vereadores, boa noite ao pessoal da pasta de Orçamento e Finanças, ao contador Gerson, ao público que nos assiste pelas redes sociais. A gente está fazendo essa audiência pública, né, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, nos exige essa audiência pública até o final de fevereiro, e a gente está atendendo uma legislação, né, e tendo em vista essa audiência para a gente fazer um raio-x, né, do terceiro quadrimestre do período de 2024, e está aqui o pessoal da pasta, que eu já passo a palavra para o pessoal da pasta para que eles possam fazer esse raio-x aí para nós, né, vereadores, ao público e à população do terceiro quadrimestre de 2024, a Fabiola e ao Gerson aí para poder explanar isso para nós. Pode ficar à vontade. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, nobres vereadores, ao público presente. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui para trazer esse relatório, para fazer o fechamento do terceiro quadrimestre do ano passado. Não estávamos na administração, porém, estamos acompanhando, estamos juntos, e trazer esse relatório aqui nos traz muita tranquilidade, nos traz uma grande alegria de ver que a Câmara realmente está interessada e está correndo atrás da gente fazer sempre o melhor para o nosso município. Eu trouxe aqui o relatório de avaliação do cumprimento das metas fiscais. Ele foi dividido com todos os vereadores para poder que possam acompanhar, porque como aqui nós estamos falando de metas fiscais, são muitos números, são muitas planilhas, são muitos quadros, e se nós formos detalhar tudo, pode ficar muito cansativo. Então, de qualquer maneira, já está aí para que todos possam acompanhar, e eu vou ler de uma forma resumida o que está dentro de cada explicação, tá? Obedecer à legislação vigente e ao dever cívico de prestar contas aos cidadãos, apresentamos por meio deste documento o relatório de avaliação do cumprimento das metas fiscais referente ao terceiro quadrimestre de 2024, em cumprimento ao estabelecido no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o qual determina que o Poder Executivo demonstre e avalie o cumprimento das metas fiscais do orçamento fiscal ao final dos meses de maio, setembro e fevereiro. Os resultados serão apresentados com detalhamento das informações, acompanhada dos principais aspectos que condicionam o desempenho da receita, da despesa, do resultado primário e da dívida pública consolidada. Antes de entrar nos resultados, eu gostaria de chamar o Gerson. Ele é contador da prefeitura e ele acompanhou todos esses resultados. Então, ele está aqui para nos acompanhar e também para poder sanar qualquer dúvidas contábeis referente a esse relatório.
Senhoras e senhores, primeiro, uma boa noite. Eu cumprimento aqui a presidente da Câmara, Raíssa, a qual cumprimento, né, todas as vereadoras, vereadores, cumprimento o excelentíssimo prefeito municipal, a colega Fabíola, da Secretaria de Administração e Finanças, e uma boa noite a toda a população, a todo cidadão. Eu presto aqui hoje informações técnicas, contábeis, restritas ao último quadrimestre de 2024. Eu sou o contador técnico responsável. Nós trabalhamos com o sistema Ciplan, o qual produz todas as informações contábeis, tanto aqui para o município, para a Câmara Municipal, para o Tribunal de Contas, para a Secretaria do Tesouro Nacional, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, e aos quais nós prestamos contas bimestralmente, quadrimestralmente, semestralmente e anualmente. E agora, com a alta tecnologia que o Tribunal utiliza, está chegando a quase que diariamente, né? O Tribunal está caminhando muito para isso. Então, em relação às metas fiscais, às metas de arrecadação, né, confrontando com as despesas fixadas e executadas em 2024, nós falamos aqui o último quadrimestre de 2024, mas na realidade é o último quadrimestre e os resultados acabam abordando todo o exercício de 2024, né? É o resultado final do ano, né? Em relação às metas de arrecadação, elas foram definidas lá em 2023, que refletiram em 2024, certo? Então, em relação a metas, né, deixar bem claro que meta é uma coisa, né? Já a execução é outra. Em relação às metas, houve um déficit, porque a meta de arrecadação, vou falar primeiro da arrecadação, em 2024, era na ordem de 36.914.882, mas foi arrecadado 33.228.830. Então nós tivemos aí um déficit de 3.686.000, tá? Isso em relação à meta de arrecadação. Em relação às despesas, nós executamos 35.251.402 em 2024. Então, em comparação à receita, nós atingimos 95,9% em 2024. Essa relação eu falo entre despesa corrente e receita corrente, que são as principais receitas e as principais despesas do município, né? E nesse ponto entra o orçamento, né, que é a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que ela teve suas diretrizes no primeiro semestre de 2024, né? 2023, depois o orçamento em setembro e depois sua execução no ano de 2024, certo? Então existe uma sequência entre meta, planejamento, orçamento e execução. A LDO, que traz as metas, e a LOA, ela é feita em um ano e entra em vigência no ano seguinte, né? E isso daí, em 2024, nós elaboramos a LDO, elaboramos a LOA, né? Que agora está
sendo executada em 2025. Por que eu saliento aqui essa questão da LOA? Porque existe um reflexo desde 2023 que passou por 2024, que nós estamos tratando, e está refletido até hoje. Então eu acho interessante salientar essa questão, porque não é uma coisa do ano passado para esse ano. Como nós estamos tratando de 2024, exige um reflexo de 2023. As metas definidas em 2023, ela foi assim, vamos colocar, superiores, bem superiores, o que ocasionou aí um déficit na arrecadação, porque não arrecadou o que estava sendo esperado, né? Em todas as receitas tributárias, FPM, ICMS, enfim, de uma forma geral, né? E esse reflexo ele está trazendo até hoje. Tanto é que no orçamento elaborado em 2024, o qual está sendo executado agora, teve que ocorrer o quê? Cortes no orçamento, justamente reflexo lá desde 2023 as metas de arrecadação e também nas despesas. Cortes como, né? A equipe técnica, por exemplo, do Ciclano, que é fornecida pela Planejar Consultores Associados, teve que fazer cortes no orçamento para ajustar e ajustando, né, de acordo com a realidade do que realmente vem arrecadando, porque estava alto, estava bem superior desde 2023, chegou em 2024, não cumpriu também o que estava esperando, né? Teve aí uma diferença a menor e refletiu inclusive para esse ano. Tanto é que no início agora do ano, né, foi necessário mandar um projeto de lei aqui para a Câmara para ajustar o orçamento, em especial a área da saúde, transferência para o hospital, etc. Por quê? Ocorreu sim um corte no orçamento, né, em 2024, que está refletindo agora. Então, esse corte do orçamento não foi só na área da saúde, teve outras áreas, mas afetou diretamente a saúde. Por isso foi preciso de fazer um ajuste orçamentário este ano, a qual a Câmara apreciou, aprovou. Então a Câmara ajudou a corrigir uma distorção do orçamento que foi elaborado em 2024 e que agora está sendo executado, né? Então, há certos cortes, às vezes é feito no orçamento e acaba fazendo falta na hora da execução. Mas é questão orçamentária, não é questão financeira, né? Mas o orçamento, ele foi ajustado, né? Aquele reflexo que veio de 2024 agora ele está ajustado. Então ficou assim um orçamento mais acessível para executar. Bom, voltando à questão também de 2024 em relação ao orçamento, o Tribunal de Contas no ano passado ele adotou uma medida, eu considero ela mais severa em relação à despesa de pessoal. Eu vou dar exemplo: médico, dentista, laboratório, até ano passado não somava em despesa de pessoal. Agora o tribunal já passou a exigir. Isso afeta diretamente o orçamento, tá? Desde o ano passado. Dando sequência na minha fala e nos dados, eu vou tocar num assunto agora de suma importância que a Câmara, o Tribunal acompanha e o Tribunal ele exige e cobra o cumprimento dos 25% da educação.
Em 2024, terminando o último quadrimestre, chegamos a 26,3%. Então, cumpriu-se, né, a regra de ouro da educação dos 25%. É o que a lei exige, o mínimo, né? Foi feito, foi cumprido. Em relação ao Fundeb, no mínimo 70% do Fundeb ser aplicado com os professores, a valorização do magistério. E isso foi cumprido também, e aqui cabe a salientar esse ponto do Fundeb. Eu vou pegar aqui o dado técnico do Fundeb, que perfez 88,83%, sendo que o mínimo era 70%. Então, a administração de 2024 cumpriu esse item exigido pela legislação. Outro ponto de 2024 é a questão da saúde. A saúde também é um mínimo constitucional 15%. O município atingiu 23,93%, cumprindo também o mínimo constitucional. Então, são pontos que eu saliento aqui nessa audiência, porque são pontos cruciais que a lei exige e o tribunal exige, acompanha, fiscaliza, como a Câmara também deve fazer. Despesa de pessoal, 40,43%, também está dentro aí do limite da lei de responsabilidade fiscal. Seguindo, essa despesa de pessoal, ela provavelmente tende a aumentar de 2024 para 2025. Por quê? E aqui eu já saliento essa mudança, esse entendimento do tribunal. Muitos profissionais, em especial da área da saúde, que não eram contabilizados, agora vai passar a ser. Principalmente médicos, dentistas, enfermeiros. Então, mesmo que seja prestado pelo hospital, feito serviço pelo hospital, por clínicas, ou médicos particulares, autônomos, vai ser somado com despesa de pessoal, né? Isso aí é uma coisa que eu acho que vai sobrecarregar bem, né? Mas para atender o entendimento do Tribunal de Contas, nós vamos ter que observar. 2024 está ok nesse ponto. Seguindo, em relação à dívida flutuante. Dívida flutuante é aquela que passa de um ano para o outro, na sua maioria. INSS, Instituto, né, desconta para o servidor para repassar, consignação em banco, são os empréstimos. Então, essa dívida flutuante é aquela que passa de um ano para o outro, né? Então, nós temos aqui, de resto a pagar em 2024, não processado é aquilo que não foi feito, tá? Não foi realizado. Nós temos 1.472.000, né? E nós temos aí, resto a pagar processado, 201.552. Então, essa é a dívida flutuante. Aí, essa dívida flutuante atende à lei de responsabilidade fiscal. Se teve disponibilidade financeira, ela atende. E em 2024 teve disponibilidade financeira. Ou seja, atendeu à lei de responsabilidade fiscal, né? A disponibilidade financeira de 2024 ela foi bem maior do que essa dívida flutuante. Eu vou até pegar aqui um relatório contábil. A disponibilidade financeira de 2024
totalizou 7.762.000. Então, ou seja, bem superior à dívida flutuante, que é aquela de um ano para o outro, né? Então, cumpriu o que determina a lei de responsabilidade fiscal, tá? Vamos seguindo. A dívida fundada. Minduri tem uma característica em relação à dívida fundada muito boa. A dívida fundada é aquela de anos, é aquela a longo prazo, tá? E graças a Deus, Minduri hoje está com uma dívida fundada zero. Minduri não tem dívida fundada. Isso é muito bom para o município, muito bom. Então, a situação aqui em relação à dívida fundada, aquela a longo prazo, é confortável, porque não tem. A maioria dos municípios de Minas e do Brasil tem. Vocês podem observar aí na região toda, a maioria tem, e aqui não tem. Então, cumpre a lei de responsabilidade fiscal. Só um minutinho que eu vou pegar mais um relatório. Eu fiz um levantamento aqui da despesa total, né, executada, finalizando 2024 com 33.657.675,02, né? Essa despesa foi executada, foi paga, né? E o que passou em resto a pagar na dívida flutuante atendeu a lei porque teve disponibilidade financeira. Então, é lógico, são diversas fontes, né? Então, ela teve que respeitar cada fonte de recurso, mas o que passou ficou na fonte e ficou em conta, né? Tanto é que a disponibilidade financeira foi um valor bem superior ao que ficou. Lógico, ela vamos colocar assim, por fontes. Tem os não vinculados, que é o recurso próprio, e tem os vinculados, que é saúde, educação, Fundeb, certo? Então, no ano passado, 2024, no final do ano, a administração passou um pouco de sufoco, foi em relação ao orçamento, porque já não estava tendo orçamento. Tinha o dinheiro, mas o orçamento já não dava para empenhar. Então, realmente, a questão financeira estava bem, mas a questão orçamentária ficou apertada. Vocês devem lembrar disso, né? Então, mas teve uma grande vantagem, que o que ficou teve disponibilidade financeira suficiente para cobrir em janeiro e agora esse ano. Em relação a relatórios, eu tenho vários relatórios, é muito número, muita planilha. Agora, se vocês quiserem perguntar alguma coisa em relação a esses dados ou algum outro ponto que seja aqui dentro da gestão fiscal, vocês podem ficar à vontade. Os relatórios que eu tenho aqui, né, eu creio que dá para responder, e se caso tiver alguma indagação que eu não tenha aqui nos relatórios, eu posso estar providenciando, né, amanhã, encaminhando aqui para a Câmara. Mas dentro desse contexto da gestão fiscal de 2024, em especial aí o último quadrimestre, que na realidade ele engloba todo o ano 2024, que é o último, né? Então, se os senhores vereadoras tiverem alguma pergunta que eu puder ajudar a responder, né? Aqui eu respondo de forma técnica, né? Então eu estou à disposição aí.
Senhor Jefferson, na verdade, eu queria fazer uma pergunta, na verdade é mais a título de conhecer e saber, né, como que funciona essa questão do Fundeb, né? A gente, na verdade, sabe que teve aqui, né, você deixou um relatório aqui com a gente, né, que o Fundeb aqui no terceiro quadrimestre de 2024 atingiu um montante de 2.381 e alguns centavos, enquanto o repasse recebido por Minduri, esse repasse de 2.680.000 foi recebido por Minduri, né? E a gente utilizou desses 2.680.000 que Minduri recebeu, 88,83% na educação. Aí, só para concluir a pergunta, esse dinheiro do Fundeb é o dinheiro com as despesas e manutenção do desenvolvimento do ensino? Sim, esse do Fundeb, esse 88,83, isso aí é referente à remuneração de valorização do magistério. Esse dinheiro é para pagar professor dentro de sala de aula. É um dinheiro sagrado da educação. Esse 70% é o mínimo, tá? Lógico, os outros, a outra parte do Fundeb pode pagar outras despesas, mas no mínimo 70% é com a remuneração do magistério. Eu sempre falo que é professor dentro de sala de aula. É por isso que o Fundeb foi criado e é por isso que ele é fiscalizado. Maravilha, eu agradeço a resposta do senhor e só complementando, a gente, na verdade, então, esse rateio do Fundeb, o mínimo, a gente precisa utilizar ele minimamente 70%. E se a gente quiser usar 100% do Fundeb para poder, na verdade, fazer a manutenção da educação, a gente pode, é legal? Pode, você pode utilizar os 100%, mas desde que 70% você reserve para a remuneração dos professores. Tanto é que há uns anos atrás, vocês devem lembrar, que tinha que fazer rateio. Vocês estão lembrados disso? Por quê? Às vezes não ia atingir o mínimo de 70%, então chegava no final do ano, a prefeitura fazia um rateio para pagar os professores para atingir os 70%. Isso aí anos atrás acontecia muito, no Brasil todo. Entendeu? Agora, se já está cumprindo 70% que é o mínimo, não precisa fazer rateio. Entendeu? Mas dinheiro do Fundeb é para ser gasto com a remuneração do magistério e as demais despesas autorizadas pela lei do Fundeb. Maravilha, maravilha. Eu agradeço e eu queria devolver a palavra à senhora Raíssa Rocha, presidente dessa casa, para que ela possa fazer as suas ponderações e abrir a palavra aos demais vereadores que quiserem fazer alguma pergunta, né? Eu quero aqui cumprimentar o excelentíssimo senhor prefeito, né, que está aqui presente. A hora que eu abri a hora que a Raíssa me deu a palavra para eu poder, na verdade, iniciar a sessão, ele ainda não tinha chegado. Quero aqui cumprimentá-lo, né? E se porventura ele quiser também explanar, falar alguma coisa, eu acredito que o presidente vai dar também essa abertura para o chefe do executivo, e eu devolvo aí a palavra à senhora presidente. Como bem dito aqui através do presidente aqui da Comissão de Finanças, né? Uma boa noite, excelentíssimo prefeito. Se o senhor quiser fazer a utilização da palavra, tá aberto para o senhor. Boa noite a todos, boa noite aos senhores vereadores. Boa noite ao pessoal que está em casa. Só queria cumprimentar mesmo, boa noite a todos, mas hoje é uma reunião técnica, né, de números, então a gente tem que deixar para o especialista, né, que é o Jefferson. Então a palavra está aberta aos senhores vereadores. Se algum colega deseja fazer algum questionamento ao Jefferson. Boa noite a todos, boa noite, meu diretor, boa noite aos colegas vereadores, nosso prefeito Neto, nosso secretário de Finanças, Carol, Jamil, Elza lá dentro. Ô Jefferson, boa noite também para você. É só uma dúvida que eu tenho aqui, na parte de comparativo de receitas de 23 a 24. Localiza, por favor, aí.
igual na parte de receitas aí, o IPTU, o acumulado de 23 deu 216 mil e alguma coisa. E o acumulado de 24 deu 105. Diferença de 111. Tem algum motivo dessa diferença? Esse comparativo é aquele comparativo das principais receitas no quadrimestre. O IPTU aqui, o terceiro quadrimestre, está 58.712,88. É esse quadro? É o de baixo. O de baixo, o total. Ah, tá. Total. Tá, o IPTU acumulado 2023 e acumulado 2024. Isso. Receitas acumulado 2023 e acumulado 2024. Tem uma diferença de 111.273,08. Isso daqui, o IPTU, como é um imposto municipal, isso aqui depende muito da data que a prefeitura municipal emitiu os carnês para o pessoal pagar, né, com as guias. Então depende da data. Por quê? A receita da contabilidade pública, ela segue o regime de caixa. O regime de caixa, ela é só contabilizada no momento que a receita entra no cofre público. Então a gente chama de regime de caixa. E a despesa pelo regime de competência. Mas aqui tem que ser analisado da seguinte maneira. A primeira coisa é qual a data que a prefeitura emitiu as guias, os carnezinhos, para os contribuintes recolherem. Porque pode ter ocorrido de ser em dezembro e o recebimento em janeiro. Então, um dos motivos pode ser essa questão de data de recolhimento, data de pagamento, né? Porque está dando aqui 100%, né, de diferença. É pouco provável que a população, que o contribuinte, deixasse de pagar praticamente, né, a metade. Praticamente a metade. Então eu creio que isso daqui, na época, deve ter ocorrido em face da expedição da guia de IPTU. Tá? Isso aí é uma suposição que eu tenho, porque eu não me lembro as datas na época, mas para acontecer esse tipo de discrepância de valores, geralmente é questão de pagamento, é questão de data. Porque se o contribuinte paga em dezembro de 2023, ele é contabilizado em 23. Se ele paga em janeiro, por exemplo, fevereiro de 2024, ele é contabilizado em 2024, mesmo que o IPTU seja de 2023. Então, eu acredito que nessa época pode ter tido diferenciação na questão da data do recolhimento, né? Isso aqui tudo indica que deve ter sido isso, porque se não for isso, eu entendo que a população, metade dos proprietários, né, de imóveis iriam deixar de pagar. Eu acho difícil acontecer isso. Eu creio que a probabilidade maior é a questão do pagamento, a data de pagamento. Até porque 2023 é 216 e 2024 105. Então é praticamente o dobro, né? Às vezes pode ser que foi pago, recolhido em dezembro. Então realmente isso daí é uma pergunta interessante, porque realmente chama atenção, né? Mas a probabilidade é em relação justamente à data de recolhimento. 2023, se foi recolhido até 31 de dezembro, foi contabilizado em 2023. Se foi pago em 2024, foi contabilizado em 2024. Independente de qual exercício pertença o IPTU, né? Justamente ao regime de caixa que é adotado. Não, a minha dúvida foi essa mesmo, porque na hora que você bate o olho aqui, você vê essa diferença. Mas por isso que é bom a gente ver essa audiência e para sanar algumas dúvidas. E ficou bem claro em relação a isso, certinho? Muito obrigado, senhor, por ter explicado para mim. As ordens. Senhor Jefferson, mais uma vez, eu gosto muito de orçamento, né? Mas aproveitando aqui, né, uma pessoa que é técnica na área para poder nos ajudar, né?
porque a gente nunca é especialista em tudo, né? Sempre tem alguém que tem uma especialidade e vai poder nos ajudar no decorrer desse caminho. Eu queria, na verdade, que o senhor, né, dentro das suas possibilidades, explicasse para nós, né, não só para nós, mas como para a população que nos assiste, para o pessoal que está aqui presente, a diferença entre a gente não tem um orçamento e financeiro. Tipo, eu tenho dinheiro, mas não tenho orçamento. Isso daí é interessante porque acontece em muitos municípios. Eu, ao longo da minha carreira aí de 33 anos, eu já me deparei com várias situações. Tem município que tem o dinheiro e não tem o orçamento. Tem município que tem o orçamento e não tem o dinheiro. Há uns anos atrás, era predominante não ter o dinheiro e ter o orçamento. E agora, de uns anos para cá, eu estou observando que o município está tendo dinheiro, mas não está tendo orçamento, né? Um dos motivos é o quê? É o superávit financeiro. O superávit financeiro é aquele saldo das contas bancárias na data base de 31 de dezembro. Aquilo, na data de 31 de dezembro, ele passa para o exercício seguinte como superávit financeiro, certo? Então é um dinheiro que já tem lá nas contas bancárias do município, seja prefeitura, né, Câmara, Instituto, o dinheiro já tem. Quando chega no exercício atual, aí vai a execução do orçamento, né? Então vai entrar nas receitas. Então o que acontece? E tem as despesas. Muitas vezes, eu vou te dar um exemplo, você tem 40 milhões de orçamento, certo? Então você vai executar aqueles 40 milhões. Só que, às vezes, você pode ter a receita correspondente de 40 milhões, mas e o superávit financeiro do ano anterior, que às vezes você tem mais 10 milhões. Ou seja, o orçamento corrente, ele é menor do que o dinheiro, do que o recurso, somando a receita daquele ano, deste ano, somando com o dinheiro que está vindo do ano passado, que é o superávit. Por isso que muitas vezes você tem 50 milhões e você tem 40 milhões de orçamento. Então você não tem o orçamento para empenhar, né, para pagar, mas tem o dinheiro. E isso está acontecendo de uns anos para cá. Antigamente, né, eu falo antigamente aí, 10, 15 anos atrás, era o inverso. Você tinha o orçamento, que na grande maioria do orçamento há um tempo atrás, era supervalorizado, né? E isso, com a lei de responsabilidade fiscal sendo aplicada, vem diminuindo essa disparidade. Então agora já está se chegando à maior realidade possível. Mas acontece sim, às vezes é justamente por isso. O orçamento, ele é menor do que o tem de disponibilidade financeira que tem em caixa. Então um dos motivos é isso, é o que acontece, né? E quando você tem o dinheiro e não tem o orçamento, em muitas situações é muito ruim, porque imagina um prefeito municipal com 10 milhões em conta e não poder empenhar, né? Nenhum prefeito vai gostar, né, de uma situação dessa. E acontece, e isso aí você pode ter certeza que acontece, né? Em diversos municípios já aconteceu essa situação. Você tem um orçamento, mas o dinheiro é maior, mas não tem orçamento, não tem como empenhar. Aí chega no final do ano, o aperto é maior. Por quê? Você já veio durante o ano executando as despesas, lá no final do ano, o orçamento vai ficando achatado. E o que é pior, agora nós temos que obedecer às fontes de recursos. Há uns anos atrás, eu vou te falar aí aproximadamente aí 12 anos atrás, não existia essa questão de fonte de recurso, não. E o orçamento você tirava daqui, colocava ali,
você remanejar a suplementar livremente, sem ter fonte de recurso. Agora não. Agora você fica restrito a cada fonte de recurso, seja ela vinculada ou não. E existem as diversas fontes, né? As fontes aí, 500, que é da educação, as 600, que é da saúde, e entre outras, né? Mas o que acontece é isso, né? Então, a tendência seria aproximar o máximo possível o orçamento e disponibilidade de recursos, né? Mas isso aí aos poucos vai ajustando. Isso aí o tribunal está caminhando, né, muito nesse sentido. E a lei de responsabilidade fiscal, apesar dela ser lá de 4 de maio do ano 2000, é uma lei já, né, rodadinha, mas agora que ela está sendo mais aplicada, né? Tanto é que a gente tem um elemento da despesa 33.90.34. Esse elemento praticamente não era usado na contabilidade pública há um tempo atrás. Agora o tribunal, com esse entendimento, principalmente da área da saúde, mas dentre outras áreas, que vai ser contabilizado, ela significa outras despesas de pessoal. Então, quer dizer, a coisa está caminhando, está apertando cada dia que passa mais para chegar numa realidade o mais próximo possível. As prestações de contas, há 30 anos atrás, era uma prestação de contas que era feita pela prefeitura municipal. Os prefeitos aqui do estado chegavam lá no tribunal em Belo Horizonte carregando um carrinho de mão cheio de pasta de prestação de contas lá no tribunal. Com o passar dos anos, hoje já não existe isso mais. Eu fui tratar de um processo administrativo anos atrás lá no tribunal. A hora que eu cheguei no arquivo do tribunal, a atendente falou: doutor, infelizmente, deixa a sua petição aqui, daqui uma semana eu entro em contato, porque como que eu vou achar esses documentos do doutor, sendo que é tudo físico? Então, há anos atrás a coisa era muito solta. Agora não, agora está apertando e cada vez mais. E outra coisa, o tribunal é um órgão auxiliar de vocês, do Poder Legislativo, né? Então, muitas coisas que vão chegar aqui na Câmara do tribunal, é lógico, o tribunal notifica o prefeito, mas manda para cá também, porque ele tem que ajudar nessa fiscalização de receita e despesa, né? Ele tem que ajudar a Câmara. É função do tribunal fazer isso, né? Então, cada vez mais a coisa está apertando, né? Mas pode continuar. Então, eu agradeço e eu vou deixar os colegas perguntar também, né? O meu não seria uma pergunta, né? Só seria talvez uma afirmação. Se eu estiver errado, você me corrige. Por isso que é importante. Não adianta o prefeito falar: tem tanto na minha conta, mas se o seu orçamento não estiver programado para aquele dinheiro em conta, não importa a quantidade que tem. E tem que ser bem executado também. Se tem um planejamento ali, você tem que seguir. Se você não seguir, no final vai apertar e não vai ter como empenhar, mesmo tendo dinheiro. Isso tem acontecido muito, né? A gente entende que agora, por exemplo, para um prefeito que está assumindo, é muito mais difícil, porque não foi ele que fez o orçamento. Mas quando o prefeito, é o próprio prefeito que faz o orçamento, esse prefeito tem que ter responsabilidade sobre ele. Porque não adianta ficar só pedindo suplementação para a Câmara, porque sempre tem um limite. E a gente tem que andar dentro do limite do Tribunal de Contas, né? Não é porque talvez o Tribunal de Contas fala que é 30%, que a gente tem que estar até o 30%. Correto? Sim, não é. A ideia é essa. O tribunal orienta em relação à suplementação. O tribunal orienta até 30%. Eu tenho visto aí na região uma suplementação aí na faixa de 10% a 20%. Tá? Isso é comum. Eu já trabalhei, já prestei serviço na região toda aqui, inclusive em outro estado. Eu já deparei com situação que foi autorizado 70% de suplementação. E já prestei serviço em município da região do sul de Minas mesmo, que foi autorizado 0%. Então é muito discrepante. Eu acho que não precisa ser nem lá, nem cá.
Eu acho que aí é uma questão de compreensão, né, de bom senso e também de olhar, vai ser útil para o município, vai ser válido, vai ser bem aplicado, tudo bem, tranquilo. É a mesma coisa, recentemente vocês aprovaram um ajuste, né? Eu tecnicamente, eu estou falando tecnicamente porque eu não sou político, eu sou técnico, e tecnicamente vocês fizeram certo. Vocês fizeram certo, porque se não tivesse aprovação, iria dificultar a parte técnica lá da prefeitura. Então, fora a questão política, eu sei que existem questões políticas, né? Convicções políticas, a favor, contra, isso em todo lugar existe. Mas existe também uma questão técnica. Então, quando o vereador ele tem um bom senso, né? Ele está a fim de ajudar, e fiscalizar também. Então, o que acontece? Esses ajustes orçamentários, muitas das vezes, são necessários, né? É a mesma coisa, teve que fazer corte no orçamento? Teve, mas por quê? Porque foi reflexo lá de 2023, entendeu? Então, às vezes, tem que fazer um corte no orçamento. Pode ser feito o corte no lugar errado? Pode, principalmente na saúde, né? A redução mesmo aqui, na área da saúde, né? Afetou? Afetou. Mas aí o que se tem que fazer? Vamos corrigir. Tanto é que foi corrigido, né? Então, assim, tecnicamente, o projeto aprovado por vocês aqui foi uma beleza. Inclusive, eu agradeço aqui à Câmara, né, por essa compreensão e por esse ajuste que realmente foi necessário fazer. O orçamento para o próximo ano já não vai ter o que teve. Por quê? Isso aí é reflexo lá de 2023. Então, para o próximo ano já não vai ter. Mas a linha de raciocínio do tribunal, Raíssa, é essa que você acaba de mencionar. É isso daí. Algum outro vereador gostaria de fazer uso da palavra? Ô, Gerson, na verdade, só a título de informação à população, né? O senhor prefeito está aqui, né? A gente está aqui também, né? A gente faz parte da gestão dele, né? Como situação, por questões políticas, assim como o Gerson falou, mas é só a título de esclarecimento à população. Essa audiência pública aqui, para mim, é muito importante, né? Até para a gente poder esclarecer o que está acontecendo no município, né? Principalmente na área da saúde. A gente se deparou com um problema imenso, né? Com uma LOA, com um orçamento reduzido. O próprio contador, né, está aqui e expôs isso para nós e para a população, que por conta de um reflexo de 2023 teve que fazer um corte em 2024, corte esse que refletiu agora em 2025 em relação à gestão, né, do prefeito Neto. Então, algumas coisas acontecendo na saúde, está faltando isso, está cortando aquilo, na verdade não é porque a gente quer cortar, a gente não quer fazer, é porque na verdade a gente tem um orçamento que a gente perdeu renda, a gente perdeu dinheiro, né, para poder falar mais claramente à população. A gente não tem o dinheiro que tinha-se para poder investir agora. Eu acredito que dinheiro esse, que a partir de 2026, como a lei orçamentária anual vai ser programada por nós, em audiência pública, assim como tem que ser feita, que eu acredito que em Minduri nunca foi feita a LOA em audiência pública, tanto no Executivo quanto no Legislativo, a gente vai ter condição de corrigir essas lacunas que a gente tem hoje. Falta de dinheiro na saúde, às vezes falta de dinheiro aqui, falta de dinheiro acolá, e a população não sabe o que está acontecendo. Então essa audiência pública aqui, eu queria que o Gerson depois complementasse a minha fala, né, mais tecnicamente, é por conta desse corte que a gente teve. Reflexo esse, que bem dito ali pelo profissional da área, pelo contador, um reflexo de 2023. Queria eu não sei se o Gerson vai poder responder para mim, o porquê que aconteceu isso de 2023 para 2024 e a gente com esse reflexo agora. Então, essa questão lá de 2023, que refletiu em 2024 e que só agora vai terminar o reflexo, na época, em 2023,
2023, o orçamento que foi estimado, que foi previsto, eu tenho uma recordação que a esperança, como que eu posso dizer, a perspectiva de arrecadação era que fosse maior, entendeu? Recursos do governo federal, estadual, fossem maior. E o que não aconteceu no montante previsto. Porque às vezes você fala, olha, eu vou receber tantos milhões do governo federal, tantos milhões do governo estadual, a arrecadação própria vai aumentar. Às vezes você previu um valor muito superior ao que efetivamente se concretizou, né? Principalmente em relação a recursos estaduais e federais, né? Os prefeitos, eles têm os contatos dele em Brasília, em Belo Horizonte. Então, aqui na região mesmo, onde eu presto serviço, e já prestei, eu me lembro, 2022, 2023, existia uma certa promessa, né, de transferência de recursos governamentais, né, muito alta, né? Assim, a gente ainda brincava, mas será que vence tudo de dinheiro? E na realidade não veio aquele volume, aquele total previsto. Então, infelizmente, acaba acontecendo isso. Reflete em 2024, que conseguinte reflete em 2025. Para ajustar esse orçamento em 2024, o corte foi de aproximadamente 3 milhões de reais, que realmente não ingressaram no município, né? Foi previsto, mas o dinheiro não ingressou, né? Isso acontece? Acontece. Só que o que acontece? Agora a gente, né, tem que ser mais realista, fazer uma projeção menor do que já vinha sendo feita, fixando a despesa, né, diante dessa perspectiva, para não ocorrer, vamos colocar assim, uma esperança muito grande, uma perspectiva muito além do que pode acontecer na realidade, né? É a mesma coisa, na área da saúde, eu me lembro, antes da pandemia, né, todos esses anos que eu trabalhei na contabilidade pública, a área da saúde, ela não tinha tanto dinheiro igual foi ingresso na pandemia. O período da pandemia, e mesmo assim, um ano depois do período da pandemia, houve um aumento muito alto nas receitas, nas transferências da saúde. Então, quem aí viveu, conviveu, trabalhava na área da administração pública, vai lembrar disso que eu estou falando. Anos atrás, a área da saúde recebia dinheiro, mas nem tanto igual na época da pandemia. Então a diferença foi muito grande. Ainda está mantendo um pouco esse recurso mais alto? Tá, mas a gente não pode prever que isso aí vai continuar, porque pode diminuir, né? Então isso daí realmente são projeções, perspectivas que às vezes acontecem e às vezes não acontecem. Mas agora, a partir desse ano, a projeção ela não pode ser muito alta, justamente para não deixar refletir no orçamento do município. Ô Gerson, mais uma pergunta aqui, só pegando o gancho do colega Wellington ali. Desculpa minha ignorância perguntar, mas na hora dessa elaboração das receitas, estimativa de receita, é contratado mesmo uma empresa para estimar, o prefeito que se estima, vocês? Não. Como funciona? A receita, tanto a receita quanto a despesa, o que acontece? O software que a Prefeitura Municipal trabalha, da Planejar Consultores Associados de Juiz de Fora. Por sinal, é uma empresa grande, ela atende mais de 100 municípios na área do software
e na área da contabilidade pública. Então, como que é feito essa projeção da receita? Vamos lá na receita. É feito, o próprio sistema ele faz uma média, é informatizado, ele faz uma média. Agora, nada impede, se você, tecnicamente, você tem como demonstrar que ao invés de você receber esse ano 100 mil reais de IPTU, você vai receber 150, você demonstrando isso, você acessa o sistema e ajusta. Aonde está lá a previsão IPTU 100 mil, você põe 150 mil. Tá? Então ele tem a parte técnica que é feita pelo sistema, né, utilizando a aritmética, e também tem a parte manual que você, tendo como comprovar isso, você pode alterar. Tá? Mesmo a questão da despesa. Né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Nós temos a parte de recursos de transferência do governo federal. Agora o que está na moda é emenda parlamentar federal e emenda parlamentar estadual. Tá? Essa agora é moda. Né? Tanto é que até o STF já teve que entrar no meio disso aí. Né? Então o que acontece? Às vezes o prefeito municipal chega lá na contabilidade e junto com o técnico da Planejar, né, o que desenvolve o software, fala só, esse ano que vem eu tenho já proposta dos deputados federais, dos deputados estaduais, que eles vão enviar para Minuri 10 milhões de reais. Opa! É uma projeção que o prefeito tem, né? Se ele tem isso aí de uma, entre aspas, de uma forma mais segura, tudo bem, ele solicita, nós lá da contabilidade, o técnico da Planejar, ele coloca no orçamento. Mas é um risco. Por quê? Qual a garantia que o prefeito vai ter que vai entrar 10 milhões de reais? Não tem contrato assinado. Então, assim, é um risco, tá? É um risco. Mas se o prefeito, não, eu tenho proposta de 10 milhões e eu quero que a contabilidade registre 10 milhões, nós vamos registrar. Mas aí a responsabilidade é dele. Porque às vezes na contabilidade demonstra, pela média aritmética, que seria 1 milhão. Não, eu já tenho certeza, meus deputados vão entregar 10 milhões e eu solicito que coloque 10 milhões. A contabilidade vai colocar, mas o risco é muito grande. E aí pode desvirtuar o orçamento do município. Tá? Mas a sistemática é essa. O sistema faz o cálculo de forma aritmética e depois você vai ajustando de acordo com a informação que você tem. Né? A receita até não é tanto. Né? Às vezes o problema maior é na despesa. Mas, por exemplo, na receita está previsto IPTU 100 mil reais. Mas se a prefeitura faz uma remodelagem no sistema tributário dela, corrige, entendeu? Faz aí uma nova planta de valores. Isso aí pode elevar o IPTU de 100 mil para 200 mil. Aí sim, não. Nós vamos colocar 200 mil porque vai ser revisto a planta de valores, vai ser revisto o Código Tributário Municipal e com isso vai aumentar as receitas de IPTU. Aí sim, aí você tem um dado mais seguro. Né? Então, a forma de processamento é dessa forma, é dessa natureza. Entendeu? A gente trabalha com a média aritmética, mas você pode, de acordo com os dados que você tem, né, que deveria ser o mais real possível, você vai ajustando tanto a receita quanto a despesa. Né? A gente tenta o máximo tentar segurar, assim, para ficar bem adstrito ali aquela variação do orçamento, para não deixar destoar tanto. Né? Mas isso aí aos poucos vai ajustando, aos poucos vai enquadrando o orçamento mais próximo possível da realidade.
Por isso que eu vejo que é tão importante a participação de nós vereadores na aprovação, né, da LOA, né? Porque talvez fica só no executivo, ou o legislativo não tem tanta parte, né? Por isso que eu vejo que é tão importante a participação nossa. Sim, e outra coisa, sabe o que eu acho fundamental? Nem sempre os secretários municipais participam. Eu acho a participação do secretário municipal, cada um na sua pasta, eu acho muito importante participar. Porque é ele que vai estar ali gerindo, né, a sua pasta. É lógico, o ordenador de despesa, quem manda é o prefeito. Mas ele é o braço direito do prefeito. Então, se cada secretário municipal, né, ajudar a fazer o orçamento da sua pasta, é o ideal em qualquer município do Brasil. Entendeu? E lógico, depois o orçamento vem para a Câmara, vai ter audiência pública. A Câmara, naquilo que ela não concordar, seja para mais, seja para menos, o secretário é o primeiro que tem que ser ouvido. Porque às vezes a Câmara vai ser, essa despesa aqui está muito alta. Aí o secretário vai justificar, não, ela está com esse valor porque nós pretendemos fazer isso, aquilo, entendeu? Justifica, né? Eu estou vendo agora esses últimos 3 anos em relação aos médicos, né? O cumprimento das 5 horas que o médico é obrigado a cumprir. Isso daí no orçamento da saúde está refletindo. Vários municípios aqui da região já estão com um projeto de lei na Câmara para que seja refeita uma valorização da remuneração dos médicos. Hoje pela manhã, um advogado amigo meu já entrou em contato comigo que a remuneração dos 9 médicos de 12 mil vai passar para 21 mil por mês. Então isso aí já reflete no orçamento da saúde, né? Então assim, depende muito o que vai refletir no orçamento. O secretário, ele tem que estar por dentro, entendeu? Para ele explicar. E se a Câmara achar que está alto ou está baixo, é ele que tem que defender a pasta dele. Porque o prefeito ele pega todas as áreas, é muita coisa, o prefeito dá conta de tudo numa hora só, entendeu? É muita coisa. Então, quer dizer, o ordenador, o chefe do Poder Executivo é ele, mas os secretários são fundamentais para ajudar, né? Gerson, pegando uma parte, você falou sobre a questão da valorização dos salários dos médicos, né? Talvez seja uma questão interessante a gente destacar aqui, que se tiver essa valorização, vai depender também de qual o salário do prefeito aqui, porque não pode passar. Então, por isso que às vezes é importante ter o reajuste do salário do prefeito, por mais que talvez a população não entenda, mas se você não atualizar o salário do prefeito, quando tiver essa valorização, o médico não vai querer vir para o município porque está abaixo. Então, isso é bom destacar, que eu gostaria que você pudesse dar um ênfase nessa questão também. Então, veja bem, a questão da remuneração, não só do médico, mas como de qualquer servidor público, a maioria das leis orgânicas do Brasil estabelece um limite, um teto remuneratório que já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal de Brasília. Ou seja, o servidor, por exemplo, o médico, ele não pode ter uma remuneração maior que a do prefeito, tá? Ele não pode. Só que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que é por cargo. Então, um médico que tem 2 cargos, se somar as 2 remunerações, pode ultrapassar. Agora, a remuneração de um cargo não pode ultrapassar o subsídio do prefeito. Por coincidência, Raíssa, hoje também pela manhã eu fui procurado por um procurador jurídico. Ele me procurou como advogado, porque eu sou advogado também, né? Então eu fui procurado, por coincidência,
esse procurador jurídico que me procurou hoje de manhã, no município dele, um cargo do médico vai ser praticamente o dobro do subsídio do prefeito. E se não pagar, o médico não vai ficar. Então, eu falei com ele hoje de manhã, falei, olha, está numa situação delicada, está numa situação difícil. Eu falei, olha, eu sugiro negociar com o médico, porque um cargo é praticamente quase o dobro do subsídio do prefeito. Se fosse um cargo igual ou abaixo, tudo bem, ele tem 2 cargos, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, passa, tranquilo. Mas esse município a qual eu fui procurado, infelizmente, ele está numa situação delicadíssima em relação ao médico. Olha que coincidência. Mas é isso daí, tem que observar isso daí. E o SICOM do Tribunal de Contas, ele está sendo encaminhado para o tribunal mensalmente. E o Tribunal de Contas, ele está utilizando um sistema, não sei se vocês já ouviram, o Suricato. Ele trabalha com inteligência artificial. O último dia que eu tive no Tribunal de Contas com o técnico lá, o técnico estava me mostrando. É surreal. Ele cruza informação de tudo quanto é jeito. Você digita o seu nome lá, com o uso da inteligência artificial que o tribunal dá, ele acessa todos os seus dados existentes em banco de dados no Brasil. Todos. É incrível o negócio. Então, assim, eles estão fiscalizando e eles vão aperfeiçoar mais. O Tribunal de Contas, pela primeira vez agora em dezembro de 2024, exigiu que fosse anexado ao SICOM, em cada conta bancária do município, seja Câmara, seja Prefeitura, Instituto, a cópia do extrato bancário. Então é um mecanismo de controle e está sendo aperfeiçoado cada vez mais. Estou à disposição, se caso alguém... Eu acho que a audiência foi muito bem clara, né? Como o Wellington disse, nunca teve uma audiência pública referente à LOA. Mas não somente à mesa, mas nós vereadores viemos para mudar essa questão. Uma pessoa brincou, nossa, que tanto de audiência, porque essa aqui já é a terceira. Mas essa aqui é muito clara para a gente poder esclarecer informações para nós vereadores, mas também para a população, de como funciona questões das metas fiscais. E essa apresentação foi muito clara aqui para a gente. Eu gostaria de agradecer, eu agradeço a sua presença, a da Fabíola, do excelentíssimo prefeito Neto, também da população que está aqui, como a Jamile, esposa do vereador. Por isso que é importante vocês acompanharem também, e é importante que a Câmara realize essas audiências para melhor esclarecer. Então, no mais, não tendo mais nenhum vereador com dúvida, eu agradeço ao público presente, desculpe o prefeito, gostaria de fazer uso da palavra. Boa noite. Eu falei boa noite. Eu só gostaria de despedir de todos, né? E falar para vocês que a hora que vocês precisarem de nós, de qualquer secretário da prefeitura, a gente vai estar à disposição de vocês. Qualquer chamado, qualquer hora, eles vão estar aqui, eu vou estar junto com eles, certo? O que vocês precisarem de informação da prefeitura, nós vamos à disposição. E sem falar que é um prazer enorme ouvir o Gélio falar com a clareza que não tem igual, é sempre um prazer, doutor. Né? Então, uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Boa noite, obrigado. É muito importante saber sobre isso, o prefeito. O vereador Lucas. Obrigado. Eu quero agradecer, né, os membros da pasta, né, a Fabíola. Eu quero mudar aqui, eu estou chamando o Gerson de senhor Gerson, até então não conhecia. Doutor Gerson, quero te agradecer. Para nós, acredito que foi muito esclarecedor. Se pudesse, eu queria te chamar mês a mês para você dar uma aula para nós aqui, né? Porque para mim foi bacana demais, explanou aquilo que foi perguntado de forma direta, de forma
objetiva, né? E agradecer o excelentíssimo senhor prefeito. Eu acredito que a gente está todo mundo junto aqui, os vereadores, o executivo, prontos para a gente, na verdade, aparar as arestas, né, das coisas que têm acontecido e fazer com que Minduri caminhe em linha reta. Se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer isso, né, com o empenho de cada um aqui. E agradecer a todos que nos acompanham, e eu devolvo a palavra à presidente da casa, Raíssa Rocha. Também, antes de finalizar, gostaria de agradecer a presença dos vereadores aqui, de extrema importância. Vereador Lucas, vereador Nelson, vereador Wellington, vereador Jaciara, vereador Raquel. Agradeço a presença nessa audiência e agradeço ao público presente. No mais, muito obrigado. A gente vai disponibilizar esse relatório lá no site da Câmara, depois a gente divulga no Facebook para vocês poderem localizar. Então, uma boa noite a todos. Muito obrigada.